A paz do Senhor, meus irmãos, obrigado por estar aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical, obrigado por acessar mais uma vez o canal da nossa igreja. Sabemos que não estamos congregando juntos por motivo de força maior, mas que os irmãos estejam meditando sempre nas Escrituras, meditando sempre na Palavra de Deus, porque a nossa escola ela só é boa por causa da sua participação, porque você assiste os vídeos, porque você faz as aulas, porque você não falta à escola dominical. Amém? Desde já eu queria agradecer a toda a organização da Escola Bíblica Dominical, presbítero Cleiton Quintanilha, aos nossos professores que têm nos auxiliado aí gravando aulas excelentes, trazendo um conteúdo precioso para nós, tá bom? E eu queria agradecer também ao nosso pastor Jorge Lacerda pelo tamanho apoio que tem nos dado à Escola Bíblica Dominical nesse período de pandemia ao qual nós estamos passando. E mais uma vez, irmãos, eu quero declarar que eu desejo muito que em breve nós estejamos congregando juntos na nossa congregação, onde nós vamos discorrer as Escrituras juntos. Mas enquanto isso não chega, nós vamos continuar com as nossas ferramentas digitais para que nós possamos assim não cessar o aprender da Palavra de Deus. Que o Senhor possa continuar te ensinando muito através de cada vídeo que está sendo postado. Conteúdo precioso tem sido colocado no nosso canal e que o Senhor possa usar de tudo isso para falar com a minha e com a sua vida. Amém? A lição de hoje é a lição de número 4, cujo tema é Buscando conhecer os caminhos do Senhor. O texto áureo se encontra no livro dos Salmos, capítulo 25, verso 4, e diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Verdade aplicada: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Objetivos da lição: são 3 objetivos. O primeiro, compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Textos de referência para você que não está com a sua revista ainda, que você pode abrir no livro dos Salmos, capítulo de número 25, nós vamos ler dos versos de 1 a 15, onde o texto diz assim: A ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Eu quero orar ao Senhor nesse momento, tá? Para que o Senhor esteja nos abençoando poderosamente. E o motivo da oração contida na nossa revista é: ore para que o Senhor nos faça conhecidos os seus caminhos. Que você possa curvar sua cabeça nesse momento e fechar os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos faça conhecer os seus caminhos, Pai. Às vezes ficamos confusos, ó Deus, e não entendemos e não sabemos o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor quer de nós. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja nos mostrando qual é o caminho do Senhor, o que nós devemos trilhar, o que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer da nossa vida. Deus Todo-Poderoso, sabemos que tudo é para o Senhor, que tudo é do Senhor. Deus Santo, que o Senhor esteja nos direcionando. Eu te peço isso no nome do seu Filho amado Jesus, porque na sua palavra diz: tudo que pedires em meu nome, ao Pai assim Ele fará. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço, amém e amém. A introdução diz assim: o Salmo 25 expressa não apenas o pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que a oração e a adoração não são simplesmente uma válvula de escape,
Muitas pessoas vão encontrar no ministério da oração e no ministério da adoração um método de autoajuda, uma forma que a pessoa, quando está passando por algum momento de crise, ela vai se apoiar na oração, ela vai se apoiar na adoração e justamente ela vai sair então desse quadro de crise. Não quero dizer que isto é uma posição equivocada, não. Nos períodos de crise nós temos que recorrer à oração e nós temos que recorrer sim à adoração. Porém não é somente isso que nós temos que fazer, porque não são só os momentos de crise que devem nos aproximar do Senhor, mas nós temos que ser motivados em conhecer os caminhos do Senhor. Nós queremos sim saber o que Deus tem para nós, o que Deus pode nos dar, o que Deus pode nos fornecer, o que Deus tem a fazer ao nosso favor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça ao favor dele? O que Deus quer que você faça em favor do reino? Porque nós só pensamos naquilo que deve ser feito ao nosso favor, mas e aquilo que deve ser feito a favor do Evangelho? Quando nós estamos falando, irmãos, de caminho, nós estamos falando de alguém que está andando. E alguém que anda num caminho pretende chegar a um destino, chegar a um lugar, pretende se alcançar um objetivo. E nós entendemos que esse caminho, ele não é um caminho muito fácil, porque a gente vem do mundo, a gente vem de um lugar que a gente andava em trevas, aonde a gente andava distante da luz. Então a gente andava num caminho sem enxergar no direito. E quando nós falamos de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, nós entendemos que no caminho da vida ao qual nós andávamos no escuro, a palavra de Deus ela vai nos guiar por esse caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor ela vai nos trazer orientação, ela vai nos trazer direcionamento, ela vai nos mostrar a direção ao qual nós vamos prosseguir. Não estávamos andando no caminho escuro? Sim, porém a palavra de Deus vem e se acende como uma lâmpada, que agora nos possibilita ver os obstáculos, que agora nos possibilita ver os inimigos que estavam escondidos, que agora nos possibilita ver as pessoas que nos detestavam e faziam mal contra nós, que nos possibilita saber quais amizades devem permanecer no nosso círculo de amizade e quais devem ser excluídas. Nós vamos entender agora o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, porque muita coisa que nós entendíamos assim, olha, é para o meu bem, nós descobrimos agora que não é. Nós vamos entender que muitas coisas eram vícios, que muitas coisas nos destruíam espiritualmente, mesmo que nos agradavam carnalmente falando. Muitas coisas que agradam a nossa carne nos destrói espiritualmente. E quando nós começamos a conhecer os caminhos do Senhor, é nos dado então, irmãos, direcionamento, é nos dado então discernimento, para que nós venhamos a entender essas coisas. Você está me compreendendo? Andar no caminho do Senhor, então, eu entendo que é andar num caminho luminoso, num caminho onde não existe trevas, num caminho onde a luz que ilumina é Jesus, a luz que mostra o caminho é Jesus. Sem Jesus nesse caminho andamos no escuro. Quem anda no escuro tropeça, quem anda no escuro anda devagar, quem anda no escuro cai, quem anda no escuro é apanhado. Nós entendemos que ladrões preferem agir aonde? No escuro. Nós temos que entender que as coisas terríveis acontecem geralmente no escuro. A escuridão representa, irmãos, uma vida sem Cristo. Andar no caminho da escuridão é terrível, é perigoso. Gente, Satanás ele causou uma rebelião no céu, num lugar de luz. Ele corrompeu os seres celestiais puros. Agora imagina o que ele pode fazer com um pecador como eu e você. Então, se nós andarmos em trevas, somos presas fáceis. Nós estamos lidando com um inimigo que é acostumado com as trevas. Nós estamos lidando com um inimigo que gosta de viver nas trevas, que arma as suas armadilhas nas trevas. Então, através da oração,
através da adoração, nós nos achegamos a Deus para conhecer os seus caminhos e não só para fugir das nossas crises. Nós temos que entender que o Espírito Santo deve nos iluminar. Irmãos, às vezes nós achamos que a principal função do Espírito é simplesmente trazer a nós manifestações estereótipas, línguas estranhas, profecia, rodopio, pulo, grito, assovio, mortal carpado. Nós temos que entender que o interesse de se aprofundar no relacionamento com Deus não tem esse objetivo. Claro que a manifestação do Espírito, ela vai se manifestar de forma estereótica, as pessoas vão ver na sua vida a obra do Espírito, ele vai se mover em você, isso vai acontecer. Porém, nós temos que entender que o principal objetivo do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós encontramos quando nos achegamos à oração, até porque não sabemos orar como convém. Lembra que quando isso acontece, o Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis? Irmãos, nós só vamos conhecer os caminhos do Senhor através de um ministério de oração genuíno, através de um ministério de adoração genuíno. Nós temos que entender que os Salmos, quando nós nos debruçamos nesse livro maravilhoso, nós temos ali modelo de períodos de piedade, de homens que oraram. E o interessante, irmãos, é que uma coisa é orar, outra coisa é ser atendido naquilo que se orou. Nós temos aqui homens que são exemplos de homens que foram atendidos pelo Senhor naquilo que foi orado. Então vamos lá. O 1 diz assim: o Salmo 25 é um acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Vide lição 01, tópico 2. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. No presente salmo, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. Presta bastante atenção aqui. Primeiro aspecto, oração. Quando apresenta a Deus as suas súplicas. Esse aqui é o primeiro aspecto desse salmo de Davi. Ele apresenta diante do Senhor as suas súplicas. Resumindo, Davi está dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado. Eu estou preocupado. Sabe o que é isso, Senhor? Eu preciso que o Senhor ilumine o meu caminho. Eu não estou enxergando algumas coisas. Senhor, algumas coisas eu não estou vendo direito. Eu preciso de uma orientação, Deus. Davi coloca, irmãos, diante do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades. Davi expõe diante do Senhor aquilo que ele precisa, como lugares escuros de sua vida. Deixa eu te dizer, tanto eu quanto você, nós temos lugares de escuridão no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor, porque é aí que as coisas vão se clarear. É daí que você vai tirar discernimento, é daí que você vai criar entendimento. É daí que você vai caminhar cada vez com mais vigor espiritual. É daí que você vai ficar menos confuso. Você precisa se colocar diante do Senhor em oração, porque é daí que vai vir a orientação. Não sabe o que fazer? Ore até descobrir. Senhor, eu não posso fazer nada. Ore até que você descubra o que você pode fazer. Nós temos que entender, irmãos, que a oração não simplesmente alcança resultados externos, mas talvez, enquanto você ora, coisas estão mudando dentro de você. Nós temos que entender o que Abacuque disse, que ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Entenda o significado disso, irmãos. Abacuque estava dizendo assim: eu plantei, eu arei a terra, eu fiz, mas ainda que não floresça, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Sabe o que é isso? Eu fiz, não aconteceu nada na terra, a figueira não cresceu, ela não floresceu, ela não deu fruto, mas eu vou me alegrar mesmo assim. Sabe o que aconteceu com Abacuque? Enquanto Abacuque orava, algo foi transformado no seu interior. Algo que, independente dos resultados externos, não tiraria a sua paz interna.
Aqui está o caráter de um homem que entendeu o caminho do Senhor, que é um caminho da eternidade. Quando Abacuque fala de figueira, de oliveira, Abacuque está dizendo de coisas que são necessidades terrenas. É por isso que ele está dizendo assim, olha, ainda que as minhas necessidades terrenas não sejam satisfeitas, eu ainda me alegrarei. Sabe por quê? Porque a nossa principal necessidade, a nossa salvação, que é celestial, está prontinha, guardada para mim e para você no reino dos céus. Então, o primeiro ponto que nós podemos observar que Davi expressa aqui, primeiro é a sua oração, quando ele apresenta a Deus as suas súplicas. Então, o segundo ponto importantíssimo aqui é a meditação. Quando nós falamos de meditação, Davi ele medita sobre os atributos de Deus. Quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Deixa eu te explicar uma coisa muito interessante. Quando nós estamos passando por qualquer tipo de situação, por uma crise, por uma adversidade, nós temos que meditar em algumas coisas. Primeiro ponto, após alcançarmos o entendimento de quem Deus é, nós vamos meditar nos seus atributos. E o que é isso? Deixa eu te explicar. Se você está num momento de crise, um momento difícil, você deve pensar nos atributos do Senhor e refletir neles da seguinte forma. Bom, tá difícil, mas Deus é amor. Ele me ama. Se eu estou passando por essa necessidade, por essa crise, existe uma necessidade nisso, porque Ele me ama. Vamos para outro atributo, a justiça de Deus. Não, Ele é justo. Isso que está acontecendo comigo, o Senhor está permitindo, porque Ele é justo. Ele é um justo juiz. Não, se Ele não julgar isso nessa vida, Ele vai julgar no seu tribunal. Ele é justo. Nota que quando nós meditamos nos atributos de Deus, quando nós pensamos nos atributos de Deus, isso vai trazer para nós alguns esclarecimentos. E isso é que Davi alcança. Nós temos que entender que quanto mais a gente se aprofunda no relacionamento com Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente passa a conhecer a nós mesmos. E quando a gente nos conhece, a gente passa a discernir o agir de Deus sobre a nossa vida. Aí nós vamos entender que muitos momentos difíceis foi para Deus te ensinar, foi para Deus me ensinar, foi para Deus fazer em mim a vontade dEle, foi para Deus me moldar conforme a vontade dEle, foi para Deus me melhorar. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que conhecer os caminhos de Deus. Esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso objetivo. Estamos falando de caminho. Nós temos que entender que a linha de chegada, quando a gente cruzar a linha de chegada, vamos ser campeões, vamos vencer, vamos ganhar. Nós vamos entender que valeu a pena cada momento difícil. Porém, enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não chega, resista. Como? Orando e meditando. É assim que Davi fazia. Quando Davi via as suas ovelhas sendo afligidas por um urso, por um leão, Davi orava, Davi meditava, depois agia. Lembra de Neemias? Quando Neemias soube a real situação que se encontrava em Jerusalém, Neemias chorou? Sim, chorou. Mas depois Neemias orou e buscou orientação e discernimento do Senhor para saber o que fazer naquele momento de crise difícil que ele enfrentava. Então vamos lá. O 2 diz assim, olha, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara, faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração, Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus. O que é reforçado no verso 15? Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal, portanto coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções, uma importante lição para nós. Em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais,
Que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Vontade, direção, propósito, plano. Orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Primeiro ponto que eu quero dizer. Andando na palavra. Nós temos que entender que o desejo do nosso coração deve estar contido no cumprimento das Escrituras. Deus nos deu um norte. Deus apontou uma direção. Olha, vá para lá. E Ele coloca essa direção explícita na sua palavra. Gente, não podemos, nós cristãos, você que está assistindo essa aula, que conhece as Escrituras, não podemos arrogar para nós a ignorância. Não podemos dizer que somos inocentes. Não. Nós estamos numa geração que nunca houve tanta informação, nunca houve tanto conhecimento disponível para ser acessado. Mas às vezes não acessamos por preguiça, às vezes não corremos atrás por negligência, às vezes não temos as nossas capacidades mentais desenvolvidas por negligência. Os livros estão lá, o conhecimento está lá, a Bíblia está lá, fechada. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo em que sua Bíblia permanece fechada determina o seu nível de relacionamento com Deus. O tempo em que o seu joelho permanece distante do chão vai determinar a intensidade do seu relacionamento com Deus. Entenda isso. Nós temos que saber que só vamos nos aproximar do Senhor através da oração. Só vamos nos aproximar do Senhor através da sua palavra. Esses são os métodos genuínos, desde os primórdios. Adão se aproximou assim, Abel se aproximou assim, Sete se aproximou assim, Noé se aproximou assim, Enoque, Matusalém. Abraão vai se aproximar assim, Moisés se aproxima assim, Davi se aproxima assim, todos os grandes homens de Deus, depois dos apóstolos, todos se aproximaram do Senhor através do ministério da oração e do ministério da palavra. Uma vez perguntaram a um homem, Senhor, o que é mais importante? A oração ou o conhecimento? E o homem respondeu assim, o que é mais importante para um pássaro voar? A asa esquerda ou a direita? Nós temos que entender que é uma balança que deve estar sempre em equilíbrio. Nós temos um grupo de pessoas que são ignorantes acerca das Escrituras, porque são do reteté, né? Quem é do reteté não precisa ter conhecimento bíblico. Quem é do reteté, quem é do manto, né? É tudo revelado, né? Não precisa estudar, é só entrar atrás do púlpito, o Espírito Santo vai se virar para a pessoa lá atrás, vai revelar tudo, não estudou, não leu, não preparou nada, e chega lá, o Espírito faz tudo. Ah, sim, beleza, tá? Mas Jesus disse que o Espírito lembraria os apóstolos das palavras que ele havia dito. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não lê, o Espírito não tem do que te lembrar, porque você não tem nada na sua mente. Nós temos que entender que o Espírito nos lembra daquilo que nós lemos. O Espírito nos direciona para a palavra, e a palavra nos direciona para o Espírito. Gente, se você não está entendendo, observe a simplicidade disso. A palavra nos guia ao Espírito, e o Espírito nos guia à palavra. Não tem, é inseparável. É homogêneo demais. É inseparável isso aqui. E você também que se diz que tem muito conhecimento, né? Tem tanto conhecimento que não precisa orar. Melhor que Jesus, né? Porque Jesus orava. E tinha muito mais conhecimento que eu e você juntos. Então nós temos que entender que é uma necessidade. Da mesma forma que o pássaro precisa das duas asas para voar, nós precisamos da oração e da palavra. É indispensável. Você não vai voar com uma única asa. Um pássaro não chega a lugar nenhum com uma única asa. Um pássaro é pego pelos seus predadores com uma única asa. Se torna um animal frágil. Poderia estar voando lá nas alturas com as duas. Poderia estar se sentindo realizado, correndo atrás dos seus objetivos, voando alto, mas tem apenas uma asa. Só ora, mas não lê a Bíblia. Ou só lê a Bíblia, mas não ora. Ou até mesmo está sem asas, nem ora e nem lê a Bíblia. E ainda quer voar. E ainda quer ser a diferença.
e ainda quer fazer a diferença? Pelo amor de Deus, não vai acontecer. Deus fez homens, Deus não fez marionetes. Não tem cordinhas do céu e Deus não está como um ventrílogo controlando as suas marionetes lá de cima. Não, nós somos seres dotados de inteligência, somos seres dotados de responsabilidades, nós temos funções, nós temos sentido, somos seres pessoais. Você será responsabilizado por tudo que você faz, pelas escolhas e decisões que você toma. Não é Deus que vai te pegar e te controlar como um robozinho, tá bom? Sabe por que Deus te deu liberdade? Por amor. Ele poderia simplesmente criar um robozinho, que ele desse corda nele e o robozinho sairia: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só que não seria um amor natural, não seria um amor real. Não tem como amar de verdade quando não existe a possibilidade de não amar. Entendeu isso? Então, se você ama ao Senhor, voe com as duas asas. Ore, leia as Escrituras, medita nessas coisas. Medita nessas coisas, são inseparáveis. São inseparáveis. Amém? Vamos lá, ponto 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecermos os caminhos do Senhor. Meu Deus, eu não precisava nem explanar isso aqui. Gente, nunca houve na face da terra uma geração de cristãos tão superficial quanto essa. Uma geração que foca nas coisas terrenas. Uma geração ao qual o foco são as coisas terrenas. É prosperidade financeira, é riqueza, é fama, é status. Esse é o foco, esse é o alvo. Isso é o que está sendo pregado nos púlpitos. Isso é o que os nossos artistas gospel têm ensinado. Isso é o que a nossa mídia, o nosso grupo de youtubers gospel tem ensinado. Fama, dinheiro, realização pessoal. Eles vão criar dois extremos, que se você não for abençoado financeiramente, se você não tiver bens materiais, se você não tiver uma boa saúde, uma boa prosperidade no sentido geral da vida, Deus não está na sua vida. É isso que eles querem trazer ao entendimento. Como eu já disse em algumas ocasiões, falo novamente agora, né? Paulo precisava de uma igreja assim. Vou enjoar de dizer, igrejas na nossa cidade dizendo, na placa, venha e pare de sofrer. Esse período de pandemia mostra muita coisa, né? Esclarece tanta coisa para a gente. Os cultos de cura deles estão fechados por causa de um vírus, de uma doença. Abre. Cadê os falsos profetas agora? Cadê a unção de cura agora? Cadê os grandes milagres agora? Cadê o poder de vocês? Cadê todas as capacidades espirituais de vocês? Cadê? Nós notamos que os falsos profetas agora fracassaram. Esse vírus os expôs ao escândalo, mostrando toda a sua insignificância. Deus trouxe esse período de crise para mostrar para a igreja o que é e o que não é. Deus trouxe essa crise para nos mostrar, gente, olha aqui o meu caminho, eu estou colocando de forma explícita diante de vocês. Cadê os shows gospel? Cadê os grandes congressos? Cadê os grandes eventos? Cadê? E sabe o que é interessante? A igreja está sobrevivendo sem tudo isso. Cadê os artistas? Cadê os famosos? Cadê? Aonde estão as grandes multidões? Deus tem atuado de forma poderosa nesse tempo. Deus tem mostrado muita coisa nesse tempo. Deus tem esclarecido a nós os seus caminhos.
E nós vemos aqui, como foi dito, Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. E agora? Vai lá, repreendam, amarrem, determinem, façam as suas campanholas financeiras, cobram valores absurdos para curar do coronavírus. Eu quero ver os falsos profetas se posicionarem dessa forma no meio dessa pandemia. Gente, nós temos fé, mas a fé não é isso que tem sido exposto lá fora. A fé é isso que nós temos vivido. A nossa fé tem sido provada. São dias de medo, são dias de angústia. Fé agora é quem permanece, é quem vai persistir. É para quem, quando tudo isso passar, vai voltar, se não igual, mas melhor espiritualmente. Isso é fé. Isso é fé. E aqui disse, Jesus não é um garçom. Jesus não serve à mesa. Jesus não está aí só para nos servir, tá bom? Nós temos que entender que Ele é quem está na posição de Senhor e nós na posição de servos. Nós temos que entender que Jesus não é um gênio da lâmpada, que ao simples esfregar da lâmpada ele vai sair e sanar todos os nossos pedidos. Jesus não é alguém que você coloca o joelho no chão e ele aparece dizendo, faça logo os seus pedidos. Não é assim que funciona. É relacionamento, gente. É questão de relacionamento. É questão de relacionamento. E vamos terminar o 3 dizendo, olha, isso tem gerado pessoas sem raiz e sem identidade cristã. Não são firmes. Não são crentes de verdade. Não estão enraizados. Deixa eu te dizer uma coisa. Se uma árvore quiser crescer para cima, ela terá que criar raízes profundas. Pegou isso? Se você quer crescer para cima, se prepare para crescer para baixo, aonde ninguém vê. Ninguém vê a raiz. Ninguém vê de onde você tira forças. Ninguém vê de onde você tira nutrientes. Sabe o que é a raiz? É o relacionamento genuíno com Deus. Isso é a raiz. É onde ninguém vê. É o seu quarto de portas fechadas. É você dentro de casa agora nesse período de pandemia. Essa é a sua raiz. É o que vai determinar o seu crescimento. É o que vai determinar o que você vai ser. Finalizando, conclusão. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. São dias difíceis, tá? Não tem sido nada fácil. O medo tem ido ao extremo. Muitas pessoas têm caído em desespero. Mas mesmo nesse momento difícil, que o entendimento acerca de Deus possa consolar o seu coração. Que você venha achar um caminho no meio disso tudo. Amém? Quero que você feche novamente os seus olhos para que você possa orar comigo mais uma vez nesse momento. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe, Deus, cada vida, cada pessoa, Deus, que participou dessa aula, cada pessoa que está recebendo da sua casa esse conteúdo. Deus, nesses dias de medo, nesses dias de pandemia, nesses dias onde um vírus tem assolado toda a humanidade, nos dê força, Deus. Nós precisamos, nos mantenha vivos, que a chama não venha se apagar dentro dos nossos corações, Senhor. Que nós não venhamos nos esfriar, Deus. Que nós não venhamos deixar de lado a sua palavra, que nós não venhamos deixar de lado o ministério da oração. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos mude. Usa isso tudo para nos mudar como igreja. Nos direciona, Deus. Mostra-nos quais são os seus caminhos e te seguiremos. Em nome de Jesus eu te peço essas coisas e já te agradeço. Amém. Muito obrigado por você que assistiu essa aula. Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa poderosamente em nome de Jesus. Amém?